terceirização é uma realidade no Brasil. Estima-se que 20% dos trabalhadores formalmente contratados sejam terceirizados. São empresas de ramos e tamanhos variados que contratam outras empresas para áreas da limpeza, segurança, transporte. Terceirização é o tema da academia de hoje. A dissertação é da mestre em Direitos Humanos e Democracia, Larissa Menini. Terceirização do trabalho no Brasil. Precarização e a vedação do retrocesso social. Dissertação apresentada como requisito parcial à obtenção do título de mestre em Direitos Humanos e Democracia, ao programa de pós-graduação em Direito, setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná. Orientadora, professora doutora Aldaci Rachid Coutinho. E para participar do debate que acontece no segundo bloco, temos aqui Guilherme Carvalho, doutor em Direito Administrativo e mestre em Direito e Políticas Públicas. E Lara Parreira de Faria Borges, mestre em Direito, Estado e Constituição. Mas para entendermos melhor o assunto, vamos a um breve resumo sobre o tema. Terceirizar significa basicamente entregar a outra empresa alguns setores que não são o foco do negócio. É um mercado que cresce em ritmo acelerado desde os anos 90. Segundo o Diese, mais de 12 milhões de trabalhadores brasileiros prestam serviço a outras empresas. Esse número corresponde a 20% dos trabalhadores com carteira assinada. A terceirização foi uma proposta para a redução de custos em face do momento de crise vivenciado a partir dos anos 1970. A pesquisa de Larissa Menini busca analisar a constitucionalidade do projeto de lei 4.330 de 2004, que regulamenta a terceirização no Brasil. Larissa, seja bem-vinda à academia. Muito obrigada. Obrigada também a presença do professor Guilherme, da professora Lara. Larissa, como é regulamentada a terceirização no Brasil e quais os setores que podem ser terceirizados, se é que existe essa regra? Bom, hoje a terceirização, não existe uma legislação que regulamente a terceirização na forma que é prestada hoje no Brasil. Existem leis específicas, como a Lei do Trabalho Temporário, que prevê hipóteses bastante específicas em que há a contratação do trabalhador temporário. Também a Lei da Terceirização da Vigilância Bancária, que foi estendida para a vigilância do modo geral. No entanto, não existe uma regulamentação ampla. Então, a regulamentação hoje ela é feita pela jurisprudência, especificamente pela súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que permite que a terceirização ocorra em atividades meio, atividades acessórias, que não sejam a finalidade da empresa. Larissa, você considera particularmente a terceirização um retrocesso social ou algo extremamente necessário para os dias atuais? Bom, fazendo essa pesquisa, fazendo o estudo, analisando qual é a realidade do trabalhador terceirizado hoje, eu entendo que é um retrocesso social, como vou procurar expor no resumo do trabalho. Especialmente pelas condições do trabalhador terceirizado. Hoje estima-se que os trabalhadores terceirizados recebam mais de 20% a menos do que um trabalhador diretamente contratado, eles trabalham mais horas, existe maior rotatividade no emprego, permanece menos tempo no mesmo posto de trabalho, estão muito mais envolvidos com acidentes do trabalho, a sindicalização é muito mais problemática, então por diversos motivos entendo que é um retrocesso social. Ok. E Larissa, você indicou alguns livros, que foram essenciais para a sua pesquisa. Vamos ver quais são. Os Sentidos do Trabalho. Ensaio sobre afirmação e negação do trabalho, de Ricardo Antunes, editora Boitempo. Direito Capitalista do Trabalho. História, mitos e perspectivas no Brasil, de Wilson Ramos Filho, editora São Paulo. Os Limites Constitucionais da Terceirização, de Gabriela Neves Delgado e Helder Santos Amorim, editora São Paulo. Larissa, como essa bibliografia ajudou na sua pesquisa? Bom, foi bastante difícil escolher apenas 3 livros, foram diversos os títulos que ajudaram na minha pesquisa, mas esses 3 eu escolhi porque entendo que foram bastante essenciais para o trabalho. Primeiro, por uma perspectiva sociológica, o professor Ricardo Antunes é sociólogo, não é um jurista, e foi essencial para compreender as transformações no mundo do trabalho. O professor Wilson Ramos Filho, ele inclusive iniciou a minha orientação. A perspectiva dele histórica é muito interessante sobre as transformações também do
do Trabalho e do Direito do Trabalho no Brasil. E a professora Gabriela, ela versa especificamente sobre o tema da vedação do retrocesso social, os limites constitucionais da terceirização. Então, os 3 livros foram essenciais na pesquisa. Ok. Agora a gente abre espaço para você expor a sua pesquisa. A terceirização, como você mesma mencionou, é um assunto de extrema relevância, até cerca de 20% a 25% dos trabalhadores formalmente contratados são terceirizados, e é um tema muito relevante, é um tema muito atual. Existe uma discussão, um projeto de lei que está tramitando agora no Senado Federal, projeto de lei 4330, agora tramitando sob o número 30 de 2015. Há também diversas discussões no Supremo Tribunal Federal sobre a regulamentação da terceirização. E por ser um tema bastante atual, também tem muita coisa escrita, tem muitos estudos a respeito. Então, sob a orientação da professora Aldaci Rachid Coutinho, eu procurei fazer uma abordagem um pouco que diferenciasse um pouco, fosse um pouco mais amplo. Então, o trabalho, primeiro, iniciei falando sobre os antecedentes da terceirização, especialmente na área da economia e da administração, sobre, então, a inserção dessa figura, porque a terceirização, ela rompe um pouco com a figura clássica de prestação de trabalho, que é o empregador, o dono da fábrica, da empresa, que contrata um trabalhador para ele prestar serviços e o remunera em contraprestação. A terceirização, ela insere uma terceira empresa nessa relação. Então, procurei entender como que surgiu em que contexto socioeconômico que surgiu essa figura no trabalho e também os antecedentes na legislação e na jurisprudência para entender como que foi a inserção no direito. Depois, uma segunda etapa do trabalho, estudei as condições do trabalhador terceirizado, que, como eu mencionei, concluímos que concluímos que a condição do trabalhador terceirizado, ela é muito mais precário do que o trabalhador diretamente contratado, seja pela remuneração inferior, seja pelo número de horas que é maior, seja pelo maior índice de acidente do trabalho. Há um problema da sindicalização, então há um menor acesso a direitos e benefícios garantidos à categoria, muitas vezes sendo a mesma categoria que há diretamente contratado, como na questão dos trabalhadores bancários. Analisei o projeto de lei proposto, a proposta de regulamentação no Brasil, tendo em vista tanto a condição dos trabalhadores terceirizados, como também legislação de países vizinhos. Optei pela Argentina, Chile e Uruguai, por terem uma realidade socioeconômica parecida, e analisando principalmente pela perspectiva da vedação do retrocesso social. E a que conclusão você chega, Larissa? Bom, a conclusão que eu chego, tendo em vista a realidade dos trabalhadores terceirizados e também analisando os termos da legislação proposta, também em face da legislação dos outros países com uma realidade socioeconômica similar, é que essa legislação ela não atende ao princípio da vedação do retrocesso social, que tem tanto uma perspectiva estática, que é de garantia dos direitos já existentes, como também uma perspectiva dinâmica, que é vedação do legislador retroceder ao patamar mínimo de direitos. Não significa com isso que eu defenda uma estagnação dos direitos existentes, mas sim que essa legislação ela amplia de modo ela amplia as hipóteses de terceirização, permitindo que atividades fim também sejam terceirizadas, mas não garante uma proteção do trabalhador em contrapartida, seja pela questão da sindicalização, que é bastante problemática, continua gerando esse problema de qual seria a representatividade dos trabalhadores, também pela responsabilização da empresa, que por mais que haja uma previsão da responsabilidade solidária, não existe uma previsão da fiscalização por parte do trabalhador ou mesmo por parte da empresa tomadora de serviços, o que existe na legislação de países vizinhos. E, enfim, entendo que é um retrocesso social mesmo, não estaria adequada ao sistema constitucional vigente. Ok. Obrigada pela sua exposição, Larissa. Vamos agora para um breve intervalo e já retornamos porque tem debate aqui no Academia. Estamos de volta e agora para começarmos o debate sobre a terceirização no Brasil. Para participar do nosso debate, temos aqui Guilherme Carvalho, doutor em Direito Administrativo e mestre em Direito e Políticas Públicas. E Lara Parreira de Faria Borges, mestre em Direito, Estado e Constituição.
Sejam bem-vindos à academia. Muito obrigada. Vamos iniciar o debate então com a Lara, vamos lá? Tá certo. Larissa, primeiramente te parabenizar pela excelente dissertação, uma pesquisa de fôlego que você conseguiu abarcar as diversas áreas que demonstram a importância, né, do tema e a relevância da sua pesquisa. Primeiro eu queria te perguntar o que você acha da argumentação que é direcionada nos casos que são levados ao Supremo Tribunal Federal, pleiteando a licitude da terceirização de atividade fim. Eu gostaria de saber se você acha que se aproxima bastante de um caso que foi julgado na Suprema Corte Americana em 1905, conhecido como Lochner versus Nova York. Nesse caso, Lochner era uma padaria que estava impugnando a inconstitucionalidade de uma lei do estado de Nova York que limitava a jornada dos padeiros. E a Suprema Corte Americana entendeu que essa lei era inconstitucional porque ela feria a liberdade de contratação. O principal argumento dos casos que estão sendo levados ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro dizem que a proibição da terceirização de atividade fim é uma afronta ao princípio da legalidade porque fere a liberdade de contratação. Será que a argumentação dessas partes, nesses processos, elas buscam o mesmo entendimento já superado na Suprema Corte norte-americana em 1905? Ao estudar o precedente do Supremo Tribunal Federal, que foi reconhecida a repercussão geral, ou seja, cuja decisão vai afetar diversos outros casos, pretensamente a regulamentação da terceirização no Brasil, é precisamente essa argumentação, a argumentação da legalidade e como que uma súmula, digamos, do TST poderia restringir a terceirização. No entanto, o próprio trabalho, no estudo que eu fiz, que nós fizemos, entende-se que o TST, na verdade, não restringiu a hipótese de terceirização. Na verdade, foi até uma ampliação em face do entendimento antes vigente. E essa questão ela é bastante complexa porque essa argumentação de que não estaria observando o princípio da legalidade ou mesmo a liberdade empresarial, ela também não observa o outro lado da terceirização, que por representar um retrocesso social, ela ofende diversos direitos fundamentais, tanto numa perspectiva social, que eu trabalho como a valorização social do trabalho, que está expresso na Constituição, como também a própria dignidade da pessoa humana, porque sendo o trabalho central na nossa sociedade, não se pode entender que a efetivação de um trabalho digno esteja dissociada da própria efetivação da dignidade da pessoa humana. Guilherme? Muito obrigado pelo convite da TV Justiça em participar dessa extremada banca. Agradeço também a oportunidade de haver lido o seu trabalho, Larissa, um trabalho de extremo grau de pesquisa, onde se denota, acima de tudo, uma preocupação central em associar o mundo jurídico também ao mundo da sociologia, demonstrando que a área do direito, em especial do direito do trabalho, faz parte de uma conotação social e que traz, acima de tudo, um tema que, por não ser um ponto tão pacífico, traz uma preponderância, em especial no primeiro capítulo, relacionada à economia e essa interpenetração do direito com a economia. Há um questionamento já parcialmente respondido aqui na sua primeira indagação realizada pela doutora Lara, relativo à questão do retrocesso social. O tema da terceirização, de certo, é um tanto promissor no que diz respeito a essa questão de debates. Mas, acima de tudo, eu gostaria de entender em específico o que lhe levou, no seu trabalho, a entender prioritariamente que, fora os avanços tecnológicos e toda a conformação que traz nessa modificação no ambiente de trabalho, porque a terceirização, em suma, é tratado tão apenas como um retrocesso. Gostaria de saber se existe, na sua concepção, também algum ponto positivo e, dentre esses pontos positivos, como eles poderiam ser tratados pela legislação principalmente nesse projeto de lei 4330, que não foi ainda completamente sancionado, debatido pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República, o que poderia, à luz desse nosso debate, ser trazido como pontos positivos e colocados como melhorias nesse projeto de lei que tanto se discute no cenário nacional atualmente. O estudo que eu faço, principalmente
na questão da economia, analiso que, e na parte da administração também, que são questões interligadas, como eu pretendi demonstrar no estudo, é que a terceirização ela surge num contexto de reestruturação produtiva, em que a ascensão do chamado sistema toyotista de produção. Então, a terceirização ela surge com a promessa de uma maior, pelo menos no âmbito da gestão, de uma maior otimização das atividades empresariais, que permitiria que a empresa contratada, que é a empresa que contrata o trabalhador e é contratada pela empresa tomadora de serviços, ela se focasse em especialização da prestação do trabalho. Então, por exemplo, no caso da terceirização do vigilante, existe toda essa relação do benefício da terceirização, nesse caso específico, porque, por exemplo, para a atividade do vigilante são exigidos diversos treinamentos específicos, é exigido todo um rol de documentação para possibilitar o porte de arma. Então, nesse caso específico, ficaria bastante difícil para uma empresa pequena, por exemplo, contratar diretamente um vigilante, seria muito complexo, dependendo do tamanho da empresa, enfim, para conseguir conciliar essas questões. No entanto, eu entendo que a terceirização é um retrocesso social, como o senhor mesmo mencionou, tanto pela questão do retrocesso de direitos, também sob uma perspectiva empresarial. Eu até mencionei no trabalho que hoje há, em alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, que eu mencionei, uma tendência contrária, chamada de insourcing, que seria empresas trazendo de volta para dentro da empresa setores que antes eram terceirizados. Então, agora eu entendo que até uma outra questão, embora relacionada aqui, como que poderia melhorar, digamos, o projeto. A terceirização, infelizmente, é uma realidade. Então, se é para ver a regulamentação, que seja em benefício dos trabalhadores que estão submetidos hoje a essa forma de prestação laboral. Então, o projeto de lei talvez teria que ser melhorado, modificado, para garantir, por exemplo, um patamar de igualdade salarial entre os trabalhadores terceirizados e aqueles formalmente contratados que exerçam as mesmas atividades, uma previsão de representatividade sindical que permitisse que os trabalhadores terceirizados e os diretamente contratados fossem representados pelo mesmo sindicato e aí não houvesse uma divisão, porque essa fragmentação dos trabalhadores também dificulta o próprio pleitear de direitos, dificulta a mobilização dos trabalhadores em prol de avanço na categoria. Então, além disso, talvez uma forma que eu observei, lendo a legislação de países vizinhos, uma forma de fiscalização que partisse do trabalhador ou que permitisse que fosse criado um fundo pela empresa prestadora de serviços que fosse depois para garantir o pagamento dos salários. Hoje existe uma previsão no projeto de lei 4330 de 2004, no entanto é muito ínfimo perto da realidade das condenações trabalhistas que geralmente acontece. Outra coisa que poderia ocorrer também, que é uma realidade hoje dos trabalhadores terceirizados, é que muitas vezes existe uma sucessão das empresas, é o mesmo trabalhador prestando serviços em prol da mesma tomadora de serviços, mas muda a prestadora de serviços e nisso ele fica sem o direito a férias, porque há uma ruptura do contrato de trabalho. Então, poderia haver uma previsão na lei, então, que houvesse a sucessão de empregadores não afetaria o direito a férias. Enfim, acho que diversas questões que aprimorariam esse projeto de lei. Se é para ver uma regulamentação da terceirização que seja mais protetiva. Okay. Lara? Na sua pesquisa, você dá muita ênfase e importância ao princípio da vedação ao retrocesso social. No nosso sistema institucional, existe a convivência do dualismo entre democracia e constitucionalismo. A democracia, como diz o professor Menelik de Carvalho Neto, ela sempre apresenta o risco, do retrocesso. A vontade da maioria que se expressa no governo democrático, ela pode criar leis que vão retirar direitos, que vão retroceder em conquistas sociais que já foram positivadas. Por outro lado, a gente tem o constitucionalismo que funciona como um balizador do sistema democrático, garantindo direitos fundamentais como cláusulas pétreas e limitando o poder legislativo que vem dessa vontade da maioria. Você acha que o projeto de lei 4330 de 2004, como um fruto desse processo democrático, ele pode encontrar limitações e balizas no constitucionalismo para que se garanta o princípio da vedação ao retrocesso social? Entendo que, como eu defendi no próprio trabalho, eu entendo que esse projeto de lei, na forma com que foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está
tramitando no Senado Federal, ele encontra limites no próprio sistema constitucional brasileiro, porque ele ofende direitos fundamentais que estão previstos na Constituição. Então, tanto a própria dignidade da pessoa humana, como eu mencionei, que só é efetivada com a dignidade do trabalhador, como também pela valorização social do trabalho, enfim, diversos direitos que permitem concluir que esse projeto de lei é um retrocesso social que é vedado pelo sistema constitucional brasileiro. Guilherme? Doutora Larissa ainda engancha aqui a pergunta que foi feita para a doutora Lara, e dando sequência à questão do retrocesso, todos nós sabemos que o processo de codificação, legislação ou positivação desse tema tão complexo no cenário nacional ainda não existe, tanto que existe para categorias espaçadas, como a senhora expôs no começo da sua apresentação. Mas bem, durante um determinado tempo, né, também foi exposto pela senhora, houve uma regulamentação do tema, não por legislação, mas por meio de um verbete sumular do Tribunal Superior do Trabalho, que, como a senhora própria colocou, chegou inclusive a ampliar a questão da terceirização. Esse verbete sumular, todos conhecemos, de número 331. Há uma questão um pouco complexa relacionada a esse ponto, que diz respeito à terceirização no poder público. E, mediante isso, o Supremo Tribunal Federal decidiu ainda no ano de 2010 a ação direta de constitucionalidade número 16, que pôs fim a algo que o Tribunal Superior do Trabalho havia regulamentado, né, para alguns legislados diante desse vácuo. A questão da responsabilidade subsidiária da administração nesse Pacífico. Muito embora, e aqui o ponto específico para onde eu quero direcionar minha pergunta, muito embora houvesse e há a legislação específica, a Lei Geral de Contratações Públicas, 8666, que diz que em nenhuma hipótese a administração pública será responsável, né, subsidiariamente ou solidariamente pelo não pagamento de verbas trabalhistas no que diz respeito às empresas contratadas. Então veja o ponto onde quero chegar em específico. Em havendo uma legislação que ainda assim pacifique determinado questionamento ou regulamente ponha um marco legal no que diz respeito a essa questão relacionada à terceirização, haveria ou não espaço para o próprio Tribunal Superior do Trabalho, em específico, ou à guisa da pergunta que foi elaborada pela doutora Lara, do próprio Supremo Tribunal Federal, fazer vedações, arestas ou determinadas pontuações nessa legislação, porque, ao fim e ao cabo, é o Tribunal Superior do Trabalho, no que diz respeito às questões trabalhistas, que põe essa palavra final. Qual a sua interpretação quanto à convivência pacífica da legislação, quiçá, que venha a ser aprovada no Senado Federal, e uma possível interpretação que venha a ser dada pelo Tribunal Superior do Trabalho no que diz respeito à súmula ou orientação jurisprudencial nesse sentido? Bom, agradeço pela colocação. Bom, sobre a questão especificamente da terceirização no setor público, muito embora exista a Lei Geral de Contratações, foi uma interpretação até do próprio Supremo Tribunal Federal, que levou à modificação da súmula, de que existe a possibilidade da responsabilização da administração pública, porém não de forma automática, né? Teria que ser comprovada a culpa em vigilando ou em elegendo do Estado, que permitisse uma responsabilização. É claro que o direito não é... Acho que foi superada essa visão de que o direito é estático, de que a interpretação da norma deve ser literal. Então, o operador do direito, os juízes, não apenas, mas claro que o judiciário é ativo nessa questão, de interpretar as normas de acordo, claro, com todo o sistema constitucional, todo o ordenamento jurídico brasileiro. Então, veja, a terceirização, principalmente o projeto de lei 4330 amplia, é que ele permite a terceirização na atividade fim, ou seja, todas as atividades poderiam ser terceirizadas. É claro que o Tribunal Superior do Trabalho, assim como outros tribunais, não poderiam ir contra a própria legislação, salvo se, por reserva de plenário, declarar a inconstitucionalidade da lei. No entanto, é claro que não vai deixar de ser aplicada a outros princípios e normas do direito do trabalho, inclusive a CLT. Então, nesse sentido, embora houvesse essa possibilidade da
terceirização de atividades fim, mesmo assim não poderia haver subordinação sob pena de configuração do vínculo de emprego. Se presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, mesmo assim haveria a possibilidade do reconhecimento de vínculo diretamente com a tomadora de serviços. Ok, Larissa, muito obrigada pela sua exposição, por trazer à academia um tema tão complexo e ainda em discussão. Eu que agradeço pelo convite para expor o meu trabalho, agradeço a participação dos professores e pelo debate. Foi muito enriquecedor o debate de hoje. Ok, obrigada aos senhores também, Lara, Guilherme. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui presente. Muito obrigada. E você também pode apresentar a sua tese ou dissertação aqui no programa. Se interessou? Então mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. E para rever o Academia desta semana e outros programas, é só acessar o site que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. Tchau!